Muito bem, já estamos ao vivo. Boa noite a todos nessa programação para lá de especial, onde estamos tratando aqui do lançamento do livro da nossa Associação de Igrejas Congregacionais de Niterói e São Gonçalo, o livro Peregrinação Congregacional. E nessa live especial de lançamento, estamos aqui já reunidos, eu, pastor Davidson Bignon, estamos também aqui com o pastor Idauro Campos e também o pastor Francisco Assis. Boa noite, pastor Idauro, boa noite, pastor Francisco. É uma alegria estarmos aqui reunidos para essa programação muito para lá de especial. Boa noite, pastor Davidson. Boa noite, pastor Assis. Prazer imenso. O Seminário Teológico Congregacional de Niterói abre nessa noite as portas virtuais para que a gente possa ter uma conversa e conhecer um pouco do plantio de igrejas congregacionais na região metropolitana do Rio de Janeiro, sobretudo Niterói, São Gonçalo, a história, como que o trabalho congregacional surgiu e como que ele se expandiu no decorrer das décadas. E a gente vai ter, portanto, hoje com o pastor Assis, que é o organizador da obra, e esse empreendimento, conhecer um pouco dessa história, e vai ser um privilégio. Boa noite, pastor Assis. Pode abrir o microfone para conversar com a gente um pouquinho. Boa noite, queridos. Pastor Davidson, pastor Idauro, a trindade que Deus usou para que nascesse essa produção aí, Peregrinação Congregacional. É uma satisfação enorme ser usado por Deus para a consecução desse trabalho. Quando estávamos na administração, na gestão do pastor Oswaldo, foi solicitada, na época, se criasse a assessoria de história, já se tinha essa assessoria, mas que se dotasse essa assessoria de uma sala e de equipamentos que viabilizassem realmente a criação desse setor de fato e de direito. E como já havia em nosso coração o desejo de escrever alguma coisa a respeito da nossa associação, e posteriormente na gestão do pastor Márcio, ela foi aventada, o pastor Neuci também, mas foi somente a partir dessa última gestão do pastor José Carlos que houve o aval, que houve o apoio geral e irrestrito para que realmente a gente concluísse a nossa pesquisa. Então, louvamos a Deus pela iniciativa da Associação Regional, que deu toda a condição, louvamos a Deus pela iniciativa desse livro, que acreditamos que serve também de parâmetro, serve também para que outras associações possam não só contar suas histórias, não só existirem, mas também escrever essas histórias para que, depois que as fontes primárias desapareçam, sejam chamadas por Deus, nós tenhamos um material escrito, nós tenhamos um material documentado. Então, uma das razões de se escrever esse livro foi esse resgate, porque entendemos que é necessário, e na pesquisa que a gente fez, nós tivemos muita dificuldade de acesso a esse material. As igrejas não têm um setor específico que realmente cuide desse material. Descobrimos coisas bem interessantes, mas deixamos também de contar outras coisas porque não tivemos acesso às cápsulas das pedras fundamentais. O pastor Assis, nós já vamos franquear a palavra para o irmão poder dar as suas considerações iniciais, de uma forma mais expositiva, mas mostra aí o livro para que todos os irmãos possam ver a capa do livro, o livro já na sua mão. Dá para ver aí? Isso, levanta só mais um pouquinho. Isso, já dá para ver o livro, tá vendo? Ele é bem, uma capa bem bacana, bem bonita, com a Trabalho capa muito bem feito, né?
capa com a fachada da primeira igreja congregacional de Niterói, né? Muito bem, eu vou estar agora desaparecendo aqui para poder fazer o monitoramento de todas as participações na nossa página do Facebook, e o pastor Idauro e o pastor Assis agora estão com a palavra para conduzir toda essa parte, né, da entrevista de hoje. Pastor Idauro, precisa abrir o microfone. Obrigado, pastor Davidson. Antes de franquear a palavra para o pastor Assis, falar um dado, pastor, da sua fala inicial importante, né? A dificuldade que o senhor encontrou de ter acesso às fontes primárias, porque as igrejas, de maneira geral, não têm um departamento que cuide disso, né? Então, acho que vale a pena, inclusive, a gente desenvolver essa consciência entre as lideranças, né, entre os pastores, para que, junto às igrejas congregacionais, no Brasil todo, né, incentivem, de fato, as igrejas a criar um departamento de arquivo, um departamento de história e memória, para que essa história da igreja local não seja perdida, né? Porque quando passa a primeira geração, que é a geração dos fundadores, às vezes a única coisa que se tem são as atas. Só que as atas é um resumo daquilo que acontece nas assembleias, né? E ali não está a história toda, né? Porque geralmente nas atas não se tem assim o cuidado de expor minuciosamente os acontecimentos. Geralmente o que está na ata é o acontecimento da assembleia e não a história toda, né? Então são poucas, inclusive, as igrejas que têm o cuidado de, na ata, pegar um histórico da origem da igreja e narrar esse histórico para que fique devidamente preservado. Então, acho que um dos grandes legados com essa contribuição, desse esforço, né, do irmão em deixar essa obra escrita, é que as igrejas cuidem da sua história, né, que é o patrimônio da igreja local, como que a igreja surgiu, como que o trabalho começou. E nós temos histórias lindas, né? Como, por exemplo, a história da Igreja Congregacional do Sapê, lá perto de Itaboraí. Quando eu estive lá pregando algumas vezes na Igreja do Sapê, fiquei sabendo que a igreja começou debaixo de acho que de uma mangueira, se não me engano, acho que foi uma mangueira, o jambuzeiro, acho que foi uma mangueira, que começou o trabalho, né? E depois o trabalho foi florescendo, progredindo, até que o terreno foi comprado e o templo depois foi erguido, etc. e tal. Então, as igrejas que partirem para essa preservação, termina deixando um legado, né, que não será perdido pelas gerações posteriores. Então, é um apelo que a gente faz, né, para que as lideranças valorizem a história da igreja local. Tendo dito isso, pastor, vamos começar franqueando a palavra para que o irmão faça uma exposição do livro, né? da ideia de publicar, quais as razões motivadoras, o fomento para a publicação, né? E como que a ideia surgiu e o que o irmão fez para que da ideia surgisse, de fato, a proposta do livro. Fica à vontade para essa exposição. Vamos por partes, né? Como o Davidson de vez em quando. Vamos por partes, né? A ideia surgiu a partir dessa constatação, né, de que a gente precisa não só viver a história, não só fazer a história, mas também contar a história, ou escrever a história, né, por essas razões que foram mencionadas aí pelo reverendo Idauro. Então, a partir da leitura do Evangelho em Marcha e a partir dos congregacionais brasileiros e daquilo tudo que a gente vinha vivenciando na administração da UESB e percebendo essa dificuldade, né, de material, e, né, porque acompanhamos essa dificuldade daqueles que trabalhavam nesse setor e ajudamos na criação desse setor, que hoje já é uma realidade,
pastor Hidalgo já trabalha com documentos que depois vão ser disponibilizados aí para o público, acredito eu, já fazendo realmente, dando continuidade ao que já existia, mas dando uma cara realmente de um acervo, né, que precisa ser bem cuidado e que precisa, né, ser disponibilizado para que as pessoas possam usá-lo. Então, a partir da leitura desse livro, a gente viu uma necessidade de fazer um encadeamento. Mas seria a continuação do Evangelho em Marcha? Não. O Evangelho em Marcha é restrito a uma determinada região dentro de um tempo. Congregacionais brasileiros, de uma forma bem elástica, né, foi sobre todas as igrejas e algumas não foram inseridas, outras de fora, outros campos que colocaram igreja. Então, ficou uma lacuna. Então, como nós vínhamos já trabalhando na associação com esse desejo de contar a história de cada igreja e contar a história da região, né, que agora é a associação, então eu fui começando a coletar esse material antes mesmo de ter o aval. Né, eu comecei a fazer minha pesquisa e comecei a coletar esse material e foi daí que surgiu, e foi daí que realmente nasceu essa publicação. Então, a razão foi contar a história. Eu sempre falo assim que a galinha, ela faz duas coisas interessantes. Ela é produtora quando ela põe os seus ovos, mas ninguém pergunta por que ela cacareja. A galinha cacareja para mostrar o produto dos seus ovos. Então, ela avisa que produziu e que ela precisa que aqueles ovos sejam consumidos. Então, a gente precisa mostrar o que está sendo contado, o que está sendo vivenciado, e as igrejas precisam acordar para isso, precisam ter realmente um setor, precisam ter alguém que faça isso com carinho, né, e para que a gente não tenha uma solução de continuidade, ou seja, aqueles que abriram o trabalho, aqueles que realmente deixaram ali suas marcas, possam ser esquecidos. Então, esse trabalho é um resgate disso, a começar, porque a gente precisou introduzir. Então, como a introdução do protestantismo já tem muito material, a gente fez apenas um capítulo, trazendo aqueles períodos históricos que foram pontuados pelo Porto Filho, acrescentamos mais um, porque foi o que entendemos que seria um sexto período, que era do pastor Paulo Leite, mas apenas pincelamos, para, a partir daí, a partir da regionalização, que é o segundo capítulo, primeiro capítulo a gente traz esse apanhado histórico e também coloca como pontuação nesse capítulo quais eram as leis existentes, e como foi que o protestantismo, como foi que o congregacionalismo se inseriu nessas leis, como usou dessas leis e como também se precaveu para realmente pregar o evangelho sem abusar dessas leis. Então, a gente faz essas inserções das constituições no primeiro capítulo, e vai trazendo até a primeira Assembleia Geral de 1914, onde depois, com aquelas 4 igrejas, vem uma carta do Calley, que tem isso na memória, tem no acervo, tem também na biblioteca lá da Fluminense, quando ele diz que seria interessante que se organizasse essas igrejas independentes, autônomas, numa associação. Aí vem aquela história, nós somos uma associação ou uma denominação? A gente também faz umas pontuações aí, mas a ideia era começar, e a gente faz isso no segundo capítulo, a gente começa o processo de regionalização. São 3 encontros, cada um com nome, e todo aquele tempo histórico, a gente não gasta tempo com isso, a gente só mostra, porque isso aí já se estudou, mas a partir daí a gente chega lá na região leste fluminense, que, no meu entendimento, foi o berço da nossa associação. E a partir dali da leste fluminense, onde, naquela época, as associações regionais tinham CNPJ, tinham suas sedes,
e a gente entende que, nessa ocasião, Deus usou, né, o presidente, ele Correia Dávila, né, foi ele que foi o fundador, e ele é um dos primeiros homenageados no livro, na galeria dos pastores que presidiram a nossa associação. Então, esse tempo aí, todo no segundo capítulo, a gente vai a partir da Leste Fluminense, passa pelo período de reestruturação denominacional, 1964 a 1969, e a partir daí é que se cria uma comissão para distribuir o remanescente congregacional agrupado em regiões. Naquela época chegamos a 40 regiões, e dentre essas regiões, né, nasceu a 5ª região, e depois passou também por vários períodos, por 6 períodos, e hoje chega nessa configuração atual, que é da Associação de Igrejas Evangélicas Congregacionais de Niterói e São Gonçalo. Na época tinha Maricá no meio, aí se criou nova associação, e elas foram assentadas numa outra associação. E agora a gente tem, então, o segundo capítulo falando sobre realmente essa regionalização. E o terceiro é onde tem realmente o foco nas cápsulas das pedras fundamentais de cada igreja, ou seja, o resgate da história ou dos históricos de cada igreja. Então, no terceiro capítulo, a gente tem não só das igrejas que compõem a associação hoje, mas todas aquelas que passaram por nós, igrejas que foram remanejadas para outros assentamentos, igrejas que foram desligadas ou que saíram, como é a Igreja da Cantareira, né, como as igrejas de Maricá, que foram para outra jurisdição. Então, a gente tem tudo isso no terceiro capítulo. E vale a pena a gente ver, porque nós fizemos não só o livro em 3 pontos, como aquele antigo sermão de 3 pontos, presbiteriano, né, se não me engano. Então, mas também nós padronizamos esses históricos também em 3 pontos. Né? Como que a igreja foi fundada? A partir de um ponto de pregação, a partir de uma congregação e a partir de uma igreja emancipada. Então, esses 3 pontos, e a gente encaixa ali as histórias com um pano de fundo histórico, né, de cada igreja, dentro daquilo que a gente pôde pesquisar para lastrear realmente esses históricos. Perfeito, pastor. No caso, na sua fala inicial, o senhor mencionou o Evangelho em Marcha. Muita gente não conhece essa obra que serve de ponto de partida, né, para essa organização atual. Explica um pouquinho o que foi o Evangelho em Marcha. O Evangelho em Marcha foi uma publicação da lavra do nosso cronista, né, Mor. Naquela época, era uma pessoa que se dedicava assim quase que integralmente, apesar dos seus outros afazeres, que ele era pastor, mas a coletar informações sobre as igrejas. Então, numa Assembleia Geral, 5 anos atrás, da época que foi lançado, e foi em 1955, né, foi no cinquentenário da denominação do congregacionalismo, né, porque são datas diferentes. Mas ele até coloca nas suas explicações, que eu acho mais adequado o termo lamentações, ele tinha um fotógrafo naquela época preparado para isso. Ele coletou várias vezes o material e o pessoal tardou a enviar, outros não enviaram. Para se ter um exemplo, a igreja de Barradas, né, ele era muito apaixonado pela igreja de Barradas. Então, ele mesmo fez o histórico da igreja de Barradas. Então, está um senhor histórico a partir do que ele coletou. Então, é uma publicação que foi pela junta regional, né? Foi pela Associação Fluminense. Então, foi a primeira publicação nesse sentido. Então, um material que vale a pena ser resgatado, que vale a pena ser estudado, tem coisas bem interessantes, e boa parte dos históricos, na parte mais antiga, nós aproveitamos da publicação do professor Ismael.
né? E, no caso, inclusive lá no setor de história, nós temos um exemplar que pode servir até para a denominação tendo interesse de fazer uma reedição, uma nova publicação dessa obra que ela é um retrato de uma época, né? Ela é um retrato legítimo de uma época. Inclusive, agora no finalzinho do ano, ou início do ano que vem, a editora Monergismo ela vai estar lançando o clássico de Erasmo Braga, que ele publicou no final da década de 30, A República do Brasil, onde o Erasmo Braga ele apresenta uma radiografia das igrejas protestantes brasileiras. É uma obra que ele publica em inglês, ele não escreve em português. O objetivo dele é apresentar o protestantismo brasileiro para a comunidade cristã protestante norte-americana. Ele morre depois, né, o Erasmo Braga, morre jovem, com 40 e poucos anos, e a obra é esgotada. E agora, mais de quase 90 anos, 80 anos depois, vai ter. É o retrato de uma época. E essa obra do Ismael, né, o Evangelho em Marcha, é um retrato do esforço congregacional daquela década, né? Da década que ele escreveu. Então, estabelecer essa ponte entre como era o congregacionalismo, até onde chegou, quantas igrejas plantadas, quem eram os obreiros, e tentar fazer uma relação com o que nós temos hoje é muito interessante, porque ajuda, inclusive, a responder algumas perguntas. Então, fica aqui também o nosso apelo, né, para a junta, quem sabe, né, ou até a nossa associação regional, entrando em acordo aí com a junta geral, de lançar essa obra que vale muito a pena, porque é um retrato de uma época. Com essa obra, pastor, Peregrinação Congregacional, o objetivo maior do organizador, que no caso é o irmão, é alcançar quem exatamente? São seminaristas, professores, é o público congregacional, são os congregacionais da região metropolitana do Rio de Janeiro. A obra pretende alcançar a quem? Olha, em caráter primário, alcançar quem gosta de história, né? Alcançar quem leciona, alcançar quem vai aprender teologia, porque teologia e história se misturam, se mesclam, e entendemos que o ser humano é o único animal que não vive sem história. Ele precisa contar história. E a gente precisa aprender a contar história, a registrar a história. Hoje é mais fácil porque as pessoas têm, né, nos seus celulares, já gravam e já fotografam. Então, facilita. Mas naquela época era muito mais difícil. Então, houve um cuidado, a gente tem alguma coisa, se tem alguma coisa pelo trabalho do professor Ismael e por pessoas também que cuidam de suas atas, que cuidam dos seus acervos. A gente agradece muito a Deus, porque em nossa associação nós não tivemos dificuldades de contar a história no segundo capítulo da associação, porque tem os arquivos, tem os registros, né? Tem as atas e guardava-se até, na época nós tivemos 2 grandes movimentos que eram evangelísticos e missionários, que era o Rede, né? Um dos movimentos era Rede Extensiva de Evangelização Domiciliar, e tinha outros, e a gente tem até folhetos mostrando realmente esses eventos. Então, muito, muito interessante ter isso. Então, primariamente, é essa categoria: professores, alunos, gente que gosta de história. O segundo público é a própria igreja. Recentemente, 3 igrejas me pediram o histórico. Eu fiquei até lisonjeado. Eu tenho, vocês não têm? Eu tenho. Como é que eu tenho e vocês não têm? Não, a gente tem, mas o seu está mais elaborado. Eu tive o cuidado de enviar para cada pastor, né, presidente da igreja, o histórico da igreja dele. De repente, tinha coisa que podia ser falado que não devia, então eu submeti a apreciação de cada pastor. Então, de forma não secundária, mas também primária, o público das igrejas. É interessante também, né, que esse livro até seja dado de presente, se for o caso, né, para pessoas que
saíram das nossas igrejas, mas têm vinculação com a nossa igreja, fizeram parte da história, e de repente tem uma forma de, olha, você fez parte dessa história, seu nome está aqui. Aqui tem o nome dos fundadores, aqui tem o nome dos apacentadores, aqui tem realmente uma série de dados que são interessantes, que a gente precisa mostrar, que a gente precisa realmente publicar e resgatar. Só a quem saiu, mas principalmente a quem está entrando, né? Quem é recebido na igreja via batismo, quem se converteu nas nossas igrejas congregacionais, ou então irmãos que vêm de outras igrejas e ingressam nas nossas pedindo transferência, porque se identificaram, estão gostam do pastor, da pregação, do louvor da igreja, estão se sentindo bem acolhidos, é interessante, até como um marco de ingresso, né? Presentear, por exemplo, esse irmão no dia da sua recepção, no dia do seu batismo, fazer até parte da liturgia e presentear para que possa conhecer a história da igreja que ora ele está ingressando. Isso seria bastante interessante. E detalhe, tem uma coisa que perpassa, pastor, e que muita gente não sabe, da riqueza que é, portanto, uma ata, né? Porque veja que o irmão conseguiu basear o projeto na narrativa dos documentos históricos, dos arquivos, algumas atas que foram consultadas, etc. e tal. Para os irmãos terem uma ideia, uma ata de uma igreja congregacional ela é considerada, no campo da historiografia, como fonte primária e ela entra na categoria dos chamados documentos paroquianos, né? Então, documentos paroquianos são documentos que são alistados e elencados e separados em cursos de mestrado e doutorado em História. Então, é possível, por exemplo, um crente de qualquer igreja que tenha ata, seja congregacional, presbiteriana, batista, né? Se tem uma ata lá, se tem uma reunião e essa reunião está registrada no ata, essa ata é documento histórico, essa ata é documento paroquiano, essa ata é fonte primária, e você pode fazer, às vezes, um mestrado só nisso, só com os documentos que você tem na igreja. Então, você tem, às vezes, uma riqueza acadêmica dentro de casa, às vezes, dentro de uma caixa mal guardada, jogada lá no gabinete do pastor, né? Você abre lá aquelas caixas, geralmente nas igrejas históricas, o que você encontra ali, e você pensa que aquilo é um amontoado de papel apenas, ou então que dali são coisas velhas, né? E não são. Aqui dali são documentos, e você pode pleitear, você pode montar um projeto de pesquisa em nível de mestrado, em nível de doutorado, só com isso, só com boletim de igreja, com ata e com outros documentos que foram produzidos por aquela comunidade. Então, os nossos irmãos não têm, às vezes, noção da riqueza que eles têm. Eles podem contar a história de uma cidade a partir dos documentos da igreja local, porque os boletins estão ali, as programações, as atividades, a ata diz quem se converteu, quem se batizou, né? Quando que a pessoa saiu, quando morreu. Então, você conta a história local a partir disso. Então, que haja, né, esse despertamento para que iniciativas outras, né, sejam tomadas nas igrejas, para que a gente tenha essa preservação. E, no caso, pastor, nas pesquisas que o senhor fez das nossas igrejas, qual foi, na sua opinião, o principal desafio que a associação regional, né, que é contada nessa ata, ela enfrentou? Foi o desafio da evangelização em si, numa época em que havia um predomínio católico na região metropolitana? Foi o desafio dos movimentos carismáticos que entraram com força na década de 60, 70 e marcaram também as nossas igrejas? Daqui a pouco tem um dado que eu vou compartilhar que envolve a nossa associação regional sobre isso. Foi o próprio modelo, né, congregacional de governo, né, que representou um grande desafio. Se o senhor pudesse, em tudo que o senhor leu, pesquisou, conversou, algo que tenha assim, marcado profundamente um período da nossa história enquanto associação, qual seria esse destaque que o irmão daria?
No início, né, que nós recortamos a partir da UIE-CCB, na época da Leste Fluminense, né, nos anos 60 para diante, né, foi que a gente delimitou a nossa fase inicial. Nesse período aí, pastor, foi essa questão, né, do pentecostalismo. Hoje, nós convivemos, né, em nossa denominação, depois daquela síntese doutrinária, nós convivemos com, né, grupos que são pentecostais, não sei se são com todas as letras, mas que caminham nesse rumo. Mas, na época, eu fiquei assim, muito estarrecido com a forma como chegavam nas igrejas, e a gente tem até pessoas que foram bem chegadas a nós, da nossa geração, que fizeram parte desses movimentos, que chegavam nas igrejas e queriam forçar as igrejas a se pentecostalizarem. Nós temos 3 saídas da primeira igreja que foram em função dos pentecostais. Temos uma testemunha ocular ainda, o pastor Jurandir Faria Leal, e conversando com ele. Então, ele me explicou algumas coisas dessa saída. O irmão tem também gente na sua igreja que tem parentesco com esse pessoal. Não foi simples, né? Não foi assim, você vai sair para evangelizar, não. Foi realmente bem difícil, né? Com palavras bem ríspidas, e cada um querendo ser o mais espiritual, cada um querendo ser o dono da igreja, era bem complicado. Só para ter uma ideia, a igreja, né, de Terra Nova, que hoje é a igreja de Itaipu, ela chegou a um ponto, né, e foi considerada, no seu histórico, de ficar no estado lastimável, porque passaram vários obreiros que chegaram lá, levavam os membros e abriam um trabalho perto. Houve uma denominação também, que eu não vou citar o nome, mas é bem conhecida, né, pentecostal, que abriu um trabalho em frente e ficava fazendo competição, e criou uma dificuldade muito grande. Hoje essa igreja é próspera, a igreja de Itaipu, graças a Deus, está bem localizada, mas esse foi um dos problemas sérios nessa década de 60, até que a denominação, eu coloco isso no livro, ela tomou a decisão de que nenhum pastor, né, que fosse ordenado, igual tomaram a decisão também de transcrever aquela questão da maçonaria. Nessa época também, se perguntasse, se aceitasse a contemporaneidade dos dons, não passar na banca. Eu ainda peguei essa banca, que era uma banca oral. Né? Então, nesse primeiro período foi isso. Na segunda fase, da época de 70 a 80, o que me encantou foi a época que eu já estava ativo, na região, na segunda igreja de Niterói, nasci nessa região, trabalho nessa região, assim, tenho o maior prazer de fazer parte dela. E nessa época nós tivemos as grandes campanhas de evangelização. Jesus Cristo está voltando, né, que era feito com os congregacionais presbiterianos, a Assembleia de Deus e outros, mas a década da multiplicação, né, houve um movimento assim de evangelização e de missão muito grande, de abertura de igreja. Para se ter uma ideia, a igreja que o irmão pastoreia se juntou com a igreja de Niterói II e abriu o Bom Jesus, onde eu sou pastor atualmente. Pastor à distância, porque lá tem um pastor que está fazendo a prova, e para que voltasse ao convívio da denominação, teve que ficar um pastor congregacional. Então, esse foi um dos resultados. Então, era uma época que se vivenciava assim muito abertamente, se pregava, tinha-se a noção de que Jesus Cristo ia voltar logo também, bem parecido com Atos dos Apóstolos. Então, essa questão, né,
da evangelização foi nessa década de 70, 80. A partir daí, aí já a gente vê uma questão de estruturação local, né? Cada igreja definindo seu perfil, né? Continua-se a evangelização, mas não com o ardor que era antes. E, a pastor, gente vê... Perdão, desculpe interromper, porque tem um dado aí que é muito interessante, que não pode passar, senão a gente vai ter que recuar, que é o fato de que essa década mencionada, década de 70 e 80, né, década da multiplicação, como o irmão muito bem pontuou, foi uma época extraordinária para o Brasil inteiro, né? Não só para a região metropolitana do Rio de Janeiro, no que tange especialmente ao projeto do livro, que é falar dos congregacionais, mas é uma época farta, né, de muito plantio, de muita pregação, que coincide, inclusive, né, você tem, entre os batistas, uma explosão muito grande, a vinda de Billy Graham ao Brasil, e que deu muito fôlego, né, não só a Igreja Batista, que era a denominação dele, mas as outras igrejas com seus projetos evangelísticos também. Em 74, nós temos o Congresso de Lausanne, o próprio Billy Graham e o John Stott organizam, e aquilo vai ser muito importante para a América Latina. Inclusive, nós, congregacionais, teremos representantes no congresso realizado em Lausanne, 74. Você vai ter, no que tange a região metropolitana do Rio de Janeiro, você vai ter uma convergência ali muito forte no que tange ao evangelismo, porque você vai ter os ministérios do pastor Fanini, na primeira Batista de Niterói, você vai ter o ministério de Caio Fábio, na década de 80, na Presbiteriana Betânia, também em Niterói. Você vai ter o ministério do pastor Deneci, ali na primeira de igreja, Daí Gomes da Luz, na igreja de Niterói, onde eu pastoreio hoje. Você vai ter ali plantios de igreja, né? Trabalhos muito consolidados entre os congregacionais. A antiga sétima região, aonde eu nasci, né? Da onde a Igreja Congregacional de Ponte Seca pertence, vai ser criado no finalzinho da década de 80, início de 90, o projeto Expansão de Igrejas, que vai plantar igrejas, e dali vai surgir Trindade, vai surgir Bairro Almerinda, Jardim Catarina. Então, é um momento muito interessante, e aqui nós estamos falando de Rio de Janeiro, né? Se formos falar, então, do que o congregacionalismo fez em outras regiões do Brasil, né, é impressionante. Então, é um período de 20 anos, 70 até 90, onde você vai ter ali os seminários cheios, né? Eu lembro que no início da década de 90, o seminário, por exemplo, congregacional do Alcântara, chamado de CT-SERG, né, que é o congregacional do Estado do Rio de Janeiro, chegou a ter mais de 200 alunos, 220 alunos, década de 90. O seminário congregacional de Niterói, que surge um pouquinho depois, é um esforço da nossa associação, tinha também seus quase 80, 90 alunos. Então, é um período, esse período que o irmão destacou, muito farto, né? E depois, de fato, vem um período de consolidação, né? Estruturação desse trabalho que frutifica. Então, vale a pena a gente destacar que algo de muito interessante estava acontecendo. E só para fechar esse parêntese que eu abri aqui, vale a pena dizer o que estava acontecendo também na música, no louvor. Esse período destacado pelo irmão, 70 e 80, é o período do auge de ministérios como, por exemplo, Vencedores por Cristo, Grupo Elo, é a formação do Grupo Logos, com a morte do Jairinho, do Elo, no início de 80, que dará origem ao Logos, e especialmente pensando na área do louvor e da música, que em muitas igrejas foi uma espécie de carro-chefe do evangelismo, né? Os membros do Vencedores por Cristo dizem que aquela década de 70 e 80, o Guilherme Quer diz isso, o Sérgio Pimenta diz isso, o João Alexandre, Nelson Bomilca, eles estavam vivendo um avivamento e eles não tinham consciência disso, porque as igrejas eram abertas, os jovens chegavam, pregavam o seu evangelho em praça, universidade, colégio, presídio, e as conversões aos montes aconteciam, coisa que hoje não acontece muito. Então, esse período que é tão significativo para a história metropolitana
do congregacionalismo foi um presente que Deus deu à igreja brasileira, porque se você quer entender protestantismo mais recentemente, você tem que pegar a década de 60 e vir até 90. E você vai ter um retrato ali do que aconteceu. O que aconteceu na nossa associação é uma demonstração menor do que aconteceu no Brasil todo naquele período tão fértil, que eu concordo com o Guilherme Kerr, com a turma do Vencedores, era um avivamento, porque não se fazia tanto e o resultado era grande. Hoje a gente faz muito, né? E não colhe, às vezes, na mesma proporção daquela época. Né? E para terminar esse já longo parêntese, eu não lembro, pastor Assis, por exemplo, me permita sair da associação nossa e ir lá para a antiga sétima região em Ponte Seca, onde eu me converti, década de 90. Eu não lembro, por exemplo, do pastor que me batizou, reverendo Moisés Olímpio de Oliveira, que o irmão conheceu. Eu não lembro dele. Eu tenho, modéstia à parte, uma memória muito boa. Eu não lembro do meu pastor fazendo discursos, dando bronca na igreja, porque a igreja estava vazia. Eu não lembro. Os cultos eram naturalmente cheios. E não precisava trazer ninguém de fora, não. A gente lotava a igreja para ouvir o nosso pastor. Eu lembro das reuniões de oração, tudo bem, cheia, comparado com hoje, né? Menor comparada com a igreja de domingo. Mas, por exemplo, a escola dominical, naturalmente cheia. Domingo à noite, para ouvir o sermão evangelístico de 3 pontos do pastor Moisés Olímpio de Oliveira e fazer apelo no final, naturalmente cheia. Se você chegasse um pouquinho atrasado, os bancos, você não encontrava banco disponível para você. Década de 90. Essa década que recebe o legado evangelístico do período da multiplicação da década de 70 e 80, como o irmão falou. Então, fecho esse longo parênteses e devolvo a palavra para o irmão. Exatamente, mas aí enriqueceu, né? Porque dá até material para o futuro trabalho. Né? A questão desse viés aí durante esses períodos. Né? A gente só pontuou de forma histórica, mas esse destaque aí já anotei aqui para uma futura pesquisa. E vindo para o momento atual, é um momento de reestruturação. Né? Cada igreja começaram a acontecer os movimentos individuais, dos ministérios individuais. Né? As igrejas também começaram a trabalhar mais internamente em várias áreas, né? Algumas descobrindo suas características, formatando mais a questão de ensino, outras a questão, né, de louvor, mas graças a Deus pela nossa associação, né, que foi dentro esse período, ela foi também se mutando, né, ela foi mutável a partir das decisões de 69. Nós tínhamos as igrejas de Niterói e 2 igrejas em Maricá, São José de Baçaí e Maricá. Aí depois lá cresceram, formatou uma nova região lá, e então elas ficaram noutra região, veio novamente uma reestruturação, e aí voltaram as igrejas que eram de São Gonçalo. Hoje a gente está nessa formatação de igrejas de Niterói e de São Gonçalo, e as outras regiões foram realmente redivididas. Então, a gente tem uma fase de 6 períodos no segundo capítulo, que é dedicado a essa questão das mutações da nossa região. Aí a gente pontua algumas questões interessantes, e nesse capítulo onde a gente faz menção aos presidentes da nossa região, começando a partir do Eli Corrêa Dávila, da época da ISCB, da antiga região leste fluminense, e passando pelo pastor Nilson Corrêa Braga, que foi do período da época de 69, que estava na fase da chamada ditadura. Então, ele foi o presidente nesse interregno. A gente pega o pastor Eli Corrêa Dávila, que começa, e aí tem o Nilson
Pinto Correia, né, que foi presidente em 2 gestões, até chegar aos presidentes que desemboca no pastor, no presidente atual, que é o pastor José Carlos. Então, a gente tem essa galeria de presidentes no segundo capítulo. Aí a gente fecha a história com pinceladas, porque a nossa história é bem longa, mas trazendo também fatos bem pontuais e bem interessantes no segundo capítulo, né? E no caso, pastor, nas pesquisas que o senhor encontrou, tentou levantar, encontrou registros dos fundadores ainda vivos ou aquela geração de fundadores, boa parte dela já se foi e o que a gente tem hoje mesmo são apenas os registros? Ou muitos fundadores ainda estão conosco ainda? Nós temos as duas coisas, né? Nós temos, por exemplo, só para citar uma igreja centenária, hoje ela está vinculada à nossa associação, que é a Igreja de Subaio. A Igreja de Subaio, ela tem a Dona Escócia, ela tem 110 anos, ela tem a idade da fundação da igreja. Uma simpatia, um adolescente, tem até a foto dela no livro, a gente fez essa pontuação, mas nós temos ainda pessoas que foram naquela época, no caso de Caramujo, ainda tem remanescentes, e tem parentes, né, desses fundadores também. No caso, a gente tem em Barradas e tem em Barreto, né, uma das mais antigas, e as mais remanescentes ainda tem fundadores, como é o caso a última, que foi da Ilha da Conceição. Então, ainda tem alguns que fazem parte, né, dessa linhagem, mas estão partindo. Então, eu acredito que vem boa hora esse registro, porque tem coisas que até, de repente, eles não tinham essa noção quando a gente coletou e colocou, né? Isso no terceiro capítulo. Então, o terceiro capítulo começa com a Igreja de Niterói, com o lançamento da Pedra Fundamental, que era uma festa. Foi num sábado, 300 pessoas, num sábado, meio-dia. 300 pessoas. Então, a gente transcreveu o registro histórico desse lançamento, muito bem feito, né? E tem aí outras igrejas também, que a gente vê relatos assim bem interessantes, como esse que foi citado pelo irmão. Foi a igreja de 7 Pontes. Nasceu no ar livre, ou um culto campal, embaixo de uma árvore, com meia dúzia de pessoas. Hoje, 7 Pontes, né, é aquele igrejão assim. Isso é maravilhoso. Maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Ou de forma poética, como foi na igreja de Niterói, Barreto, como o pastor ele pontuou numa tarde ensolarada, na casa de alguns irmãos. Muito legal, a gente fez essa menção também no livro. E cada registro, cada histórico tem suas nuances, né? Tem coisas bem interessantes, mas que precisam, né, ser complementadas. A gente fica à disposição até para que as igrejas quiserem, né, como é que se diz, fazer um material mais robusto, porque certamente tem esse material. Agora que estão vendo aí, eles podem acrescer algumas coisas, está à disposição para colaborar, não só com elas, mas a ideia que eu omiti, né, quando se perguntou quais eram os públicos, também com que cada região pudesse fazer uma coisa parecida. Não precisa ser nesse mesmo formato. Mas a nossa ideia a partir dessa publicação, outras regiões queiram fazer na peregrinação congregacional, assentamento em terras paulistas, assentamento em terras cearenses, assentamento em terras sergipanas. Exatamente. E por aí adiante. Exatamente. A Dilma Monteiro, né, o irmão conhece bem, Dilma Monteiro, lá da Igreja Fluminense, ela, junto com a dona Esther, a Dilma é sobrinha de Esther, né, e junto com a Elisa, e tem também a Hilda, né,
formam ali o quarteto de documentalistas, né? Guardiães da memória da Igreja Fluminense. Ela mandou aqui uma mensagem que eu achei muito interessante. E Dilma é uma especialista nessa área de memória, né? Documental do protestantismo. Ela diz que os boletins dominicais são verdadeiros registros contemporâneos, pois narra a minha história, a história dos membros e a situação de dificuldades e ganhos do local. E é isso mesmo, né? Com certeza. Muito bem colocada aí a observação da Dilma Monteiro, porque, como eu falei, você conta a história de uma cidade, de uma região, por meio do boletim de uma igreja, né? Por meio dos acontecimentos que uma igreja desenvolve. Para o irmão ter uma ideia, o pastor Assis, da seriedade disso, uma irmã lá de Andorinhas, eu pastoreei a igreja de Andorinhas, como o irmão sabe, e lá nós tínhamos a Jussara Mello, hoje é professora na PUC, né? Professora do quadro de História Social. Ela fez, quando eu cheguei na igreja, ela estava fazendo mestrado, depois ela fez o doutorado e foi depois contratada para lecionar na PUC. E a Jussara fez o projeto de pesquisa dela todo baseado numa fábrica que existia lá em Andorinhas, né? Uma indústria têxtil. Então, todo o projeto dela foi montado numa fábrica, né? Uma fábrica local. E, do mesmo jeito, você pode estabelecer, né, as conexões do bairro, da cidade, do tempo, da ocasião, com aquela membresia que faz parte de uma igreja local, porque esses membros, eles não são só cristãos que estão indo para o céu, eles são atores sociais, né? Então refletem o período de uma época, né? Os anseios, as conjunturas, né? As pretensões. Você pode, por exemplo, falar, a igreja de Perobas, que já foi uma das igrejas mais vigorosas em termos de membresia, e hoje ela está com a sua membresia mais reduzida, assim como o Subaio também, que já teve os seus tempos mais vigorosos, por causa do êxodo rural, né? Ali na região de Perobas, Itaboraí, ali era plantio de laranja, né? Então, boa parte da membresia era formada de famílias que trabalhavam no plantio de laranja, e depois que houve o declínio da cultura de laranja local, e Itaboraí já foi um dos maiores exportadores de laranja do Brasil, né? Quando houve o declínio da cultura, então as famílias precisavam ganhar o seu sustento de uma outra maneira. Então, elas migraram para as regiões urbanas, né? A região metropolitana, e aí, com isso, com esse deslocamento das famílias, as igrejas locais, né? Entre elas a igreja de Perobas, que já, se não me engano, completou 100 anos, ou vai completar, ou está completando, elas começaram a entrar em declínio, né? Em termos da membresia. E a igreja linda, inclusive, né? A igreja de Perópolis, o retrato dela está acima de uma espécie de uma colina, um gramadinho ali muito bonito. Então, quer dizer, você veja que o que acontece do ponto de vista econômico refletindo na membresia de uma igreja. Então, alguém mais crítico, né, que tivesse problema com o pastor, por exemplo, a igreja caiu por causa do pastor. Coitado, nada a ver com o pastor, tem a ver com a situação socioeconômica de uma região em que pessoas foram embora dali. Do contrário, não teria emprego, não teria manutenção. Assim também como aconteceu na região de Subaio. Então, você consegue fazer a leitura de uma época, a leitura da cidade, né, através dos acontecimentos que estão relacionados a uma igreja local. É verdade, pastor. Permita só uma parte aí. Sim. Nós temos também uma outra história, né, que é a história de Cabuçu. Só que Cabuçu, ela fez um movimento. Quando ela percebeu, né, que o pessoal estava saindo daquela região por causa disso que foi colocado, ela também transmigrou. Ela também transferiu sua sede e hoje é uma potência, né? Exatamente. Você vê, eles anteciparam, né? Se anteciparam o problema. Exatamente. Aquela capacidade de fazer a leitura dos tempos, né? De você ler o que está acontecendo e não, como é que a gente vai reagir a esse movimento que é maior do que a igreja local, que não adianta apenas
ficar no saudosismo, né? Se tem uma conjuntura da qual você não consegue brigar com ela. Ela é dos tempos, né? E a igreja tem que oferecer uma resposta ao que está acontecendo. E quais são os temas, pastor, que perpassam os demais capítulos do livro? O livro é dividido em três capítulos, né? Uhum. No primeiro capítulo, nós fazemos essas pontuações dentro dos seus períodos, mas trabalhamos também com o resgate do viés missional. Hoje a gente chega assim, precisamos ter uma igreja saudável, precisamos ter uma igreja assim, assado, e temos vários escritores aí, vários pastores com vários modelos, e eu estudei vários desses, né? Igreja simples, igreja cada um com sua temática, mas a gente volta ao Império e à Cali e a gente vê que, no início, o congregacionalismo tinha esse viés. Os modelos são importantes, as épocas são diferentes, mas naquela época, né, já se tinha uma evangelização que se usava as mídias, né? Era o jornal, né, que se usava lá, as mídias existentes, né? Foi muito bem trabalhada essa questão. A questão de uma equipe de evangelização, e é interessante também que a gente já, o obreiro tem que ficar integral, mas naquela época o Calle pedia aos seus cooperadores que trabalhassem para ter público, porque se o obreiro ficar em tempo integral e ele não for buscar o pessoal de fora, se ele não estudar ou se ele não trabalhar, como é que ele vai atingir? Então, nessa época, os mascates da fé lá no Nordeste e aqui os vendedores de porta em porta foram importantes, ou seja, a visitação de casa em casa já foi feita a partir desses colportores. Então, há essa pontuação que a gente resgata e que tem no cerne da igreja congregacional e que a gente precisa não só redescobrir, mas colocar em prática. Claro que hoje em dia, como é que você evangeliza hoje? Aí vem a ideia dos pequenos grupos, que naquela época já existia. Não podia ter não podia ter o culto num templo formal, eram nas casas que se começava. As escolas dominicais começavam nas casas. As reuniões de oração, às vezes, se transformavam em ponto de pregação, porque era na casa das pessoas. Então, a gente também trata desse resgate, né, no primeiro capítulo, de uma forma, terminando ali o primeiro capítulo, com esse viés, e trabalha no segundo capítulo com a questão do resgate da associação. Nós acreditamos que uma associação robusta, uma associação, né, que realmente trabalhe, é fundamental para o crescimento denominacional e também para dar fundamentação às igrejas. Então, nós agradecemos a Deus pela nossa associação, apesar dessas mutações, a gente tem ali a grande parte dos seus obreiros ali é de gente amiga, de gente que chega junto. Até amanhã a gente vai ter a nossa reunião e vai ser o lançamento presencial. Esse é o lançamento virtual. Nós fizemos questão de que o lançamento virtual fosse numa live de uma casa de profetas, porque tem a ver com esse primeiro público, mas amanhã vai ser também com outro público, que é o público da nossa associação. Exatamente. Então, né? Presencial. O lançamento, né? Exatamente. E, pastor, e no caso, aqueles que tiveram, eu queria que o senhor mostrasse o livro novamente. O livro está muito bonito, viu? Sim. Está muito bem feito. É um trabalho do pastor Davidson, né? O trabalho do pastor Davidson tem umas pinceladas do pastor Idauro e tem aqui o rascunho do pastor Assis. É o trio ternura. Exatamente. E, pastor, quem estiver interessado, portanto, os irmãos que quiserem adquirir um exemplar da obra, como deve fazer, aonde pode tentar localizar, vai estar disponível na livraria da denominação? Como é que a distribuição vai acontecer?
Permite só um gancho aí. Ou não? Quando o pastor Idauro ele recomendou no seu Facebook, ele tem esse hábito de recomendar alguns livros, um pastor lá do Ceará, se eu tenho ideia, chamado pastor Alan, ele segue as suas postagens, eu descobri porque eu estive recentemente para fazer a inauguração do Campo de Brejo Santo no Ceará. Aí perguntei para ele, eu digo, olha, eu estou aqui no Ceará, eu estou com o seu livro aqui. Aí ele falou, 300 quilômetros não dá para ir. A região dele é Limoeiro do Norte, do Jaguaribe, né? Ele é pastor da Igreja da Aliança lá. E aí nós recebemos um telefonema de alguém que quer abrir um trabalho na cidade de Quixeré, que é vizinha a Limoeiro do Norte. E aí eu tive que ir lá. Aí eu, pastor, eu estou na sua área aqui, o senhor quer o livro? Aí ele nos recebeu muito bem, então eu queria fazer essa pontuação, que foi através de uma recomendação no Face que alguém se interessou, congregacional da Aliança, e ele já comprou para vários pastores lá da Aliança e a gente já fez uma boa amizade em função disso. Mas respondendo a pergunta, já colocamos alguns exemplares, mas a partir de depois de amanhã a gente vai colocar mais na livraria Sarah Calley, né? Para fazer essa venda, mas amanhã nós estaremos ali na primeira igreja de Niterói, para o lançamento do livro, e já estamos levando o que as igrejas solicitaram. Então, ainda temos, mas está assim, bem regrado, porque depois dessa live, com certeza, e das divulgações, a gente já está começando a receber pedidos de fora. Não estamos atendendo. Vamos atender mesmo a partir de amanhã. Então, os de casa, que já disseram a quantidade, a gente já separou. E aí nós fizemos como é que se diz, uma produção que dá para atender e temos, não temos tanto, mas temos vários exemplares ainda, que pelo menos mais de 100 vai ser para venda externa. A nossa igreja separou 15, né? 15 exemplares, fomos um dos primeiros, e o primeiro exemplar foi entregue nas mãos do presbítero, que a gente chama na igreja carinhosamente decano, que é o nosso decano, que é o presbítero Renê Nogueira, né? Filho do Hermógenes Nogueira. A igreja congregacional de Niterói, onde eu pastoreio, começou na casa do Hermógenes Nogueira. Renê tinha 4 anos de idade, sua irmã Renilda tinha 1 aninho de idade, estão lá até hoje com a gente. Eu sou o 6º pastor da igreja, e eles atravessaram todos os pastores ali, e ele foi o primeiro, portanto, a receber o exemplar, né? Então, é emblemático, né? Bem emblemático. Bem emblemático, bem emblemático. Pastor, caminhando para o fim, 8h27, né? 1h30, quase 1h30 que nós estamos no ar, queria que o senhor fizesse as suas considerações finais, apresentasse, né, as suas palavras finais para aqueles que estão nos ouvindo. Praticamente, né, falamos tudo, né? Mas as considerações finais sempre existem, até porque são as considerações finais. Então, nós ficamos assim bem encantados com a nossa história, né? Coisas que a gente sabia de ouvir falar, mas agora a gente tem ela pelo menos pontuada, né? Mas pode ser mais robusta na medida que nós conseguimos mais material, porque certamente não vai ficar nessa edição. Acredito que tem coisa para contar, tem coisas que a gente não colocou. Nossas congregações, a gente só fez uma rápida pincelada, mas cada igreja também pode, a partir disso, contar a sua história através de um livro. Vai ser um desdobramento disso. Acredito que a primeira igreja tem muita história para contar, a igreja de Barrado tem muita história para contar. Qualquer igreja tem muita história para contar, mesmo que tenha pouca idade em termos de consolidação, em termos realmente de fundação, de organização eclesiástica, né, de emancipação. Mas tem muita história. E tem histórias que são muito interessantes, que a gente vai
ouvindo, que a gente vai captando e que a gente vai registrando. Então, eu quero agradecer aos pastores, aqueles que, né, tiveram como é que diz, a gentileza de abrir as caixas, né, as pedras fundamentais, ou seja, as suas literaturas, as atas. Teve alguém que abriu assim, outros a gente conseguiu na Junta Geral, porque tem uma pasta para cada igreja. Lá no acervo a gente só foi nas consultas mais na época do Império, aquela da época de 69, 70, quando a gente pesquisou ali naquele livro de ata lá, que tem lá no acervo, e nos jornais do Cristão, mas tem uma pasta onde tem, ou deveria ter, né? De toda a igreja tem a ata de fundação, aquele material quando a congregação se transforma em igreja, né? Então tem ali naquela pasta. Aquilo ajudou muito, porque veio uma xerox dessas atas, aí a gente pôde descobrir algumas coisas interessantes. E igrejas que foram fundadas 2 vezes para poder atender a questão da legalização. Tem muita história para contar. Vale a pena realmente dar uma lida nesse livro, vale a pena presentear esse livro. Eu tenho visto gente assim, não, eu vou dar de presente para fulano que foi membro dessa igreja. A sua ideia também. Vou dar o membro que vai se batizar, toma aqui. Não, em vez de dar só o estatuto e o regimento interno, aqui é a história da igreja. Com certeza. Então, eu quero agradecer também ao seminário, né, do qual a gente faz parte, né, por esse momento. Eu creio que vai replicar, né, esse nosso apelo às regiões e às igrejas que continuem preservando pela questão histórica e não se esquecendo também da questão daqui e agora, que é de testemunhar de Jesus, de pregar o evangelho, mas documentando essas coisas, porque toda vez que a gente lança uma pedra fundamental, quando se faz uma construção hoje, pelo menos a gente tem resgatado isso. Ali agora é no púlpito, antes era do lado direito, né, das construções. Agora é no púlpito, aquela caixinha onde você coloca todo aquele material. Esse livro nada mais é do que abrir essa caixa e descobrir o que a gente sabe de cada igreja. Então, é uma cápsula dessas caixas, dessas pedras fundamentais que a gente está mostrando nessa oportunidade através desse título, a peregrinação congregacional, assentamento em terras fluminenses. Quero agradecer ao Davidson, quero agradecer ao pastor Idauro, ao seminário, por essa oportunidade de replicar essa entrevista e esse anúncio, né, do nosso material, do nosso livro. Muito obrigado. Nós agradecemos, pastor Assis, o seminário que é filho do seminário congregacional, teológico congregacional de Niterói, é filho da associação, é resultado de um esforço e de uma preocupação dos pastores com a formação teológica dos vocacionados das igrejas da região, que ficaria difícil para eles, às vezes, depois de um dia de trabalho na região metropolitana, se deslocar para o Rio de Janeiro para poder estudar lá, ou ir para o Alcântara, e teve a ideia brilhante, né, de fundar ali uma extensão, e hoje virou o seminário congregacional, que evidentemente não poderia ficar de fora desse espaço de compartilhamento dessa boa notícia, que é esse livro, que trata das nossas origens, né, as origens das igrejas congregacionais na região ali metropolitana do Rio de Janeiro. Nosso agradecimento, dar os parabéns também ao pastor Assis, não é fácil esse trabalho, eu tenho dimensão do que é isso, e o irmão se empenhou e organizou um trabalho que eu considero brilhante e estimulante para outros, de outras associações que tenham um interesse semelhante. Agradecer também ao pastor Davidson, como sempre, dando suporte técnico aí, gerando o sinal para a gente, e agradecer a todos que nos acompanharam e aqueles que quiserem. O livro está disponível, né? Amanhã estará sendo vendido lá na primeira igreja congregacional de Niterói. Amanhã é a Assembleia Regional das igrejas congregacionais de Niterói e São Gonçalo.
o que a gente chama de ACNS, né? E vai estar, portanto, lá, será o lançamento oficial do livro, e vai ter um momento solene no contexto da Assembleia Regional específica para isso. Como o pastor Assis disse, também está disponível alguns exemplares lá na livraria Saracali, na sede da denominação, e outros irmãos que quiserem, é só entrar em contato com o pastor Assis, pelas suas redes sociais, para poder ter acesso a esse livro, que certamente será abençoador. Davidson, suas palavras finais. É isso aí, eu quero agradecer aos irmãos, né, aqueles que estão nos assistindo também no Facebook do seminário. Depois, pastor Assis, dá uma olhadinha lá, tem alguns comentários, tem algumas pessoas que estão lhe parabenizando, aí é só dar uma olhadinha nos comentários ali, para o irmão poder se sentir também abraçado, né, por aqueles que participaram lá. E é uma grande alegria para mim. Oi. Nós temos aqui, o pastor Davis que faz menção, eu já mencionei a Dilma, tem aqui a nossa irmã Jane, lá da Igreja Congregacional da Federação na Bahia. Nós temos o Marcos Nati. Nati é presbiteriano, mas é casado com a Stephanie, que é congregacional. Ela é congregacional lá da região de São Pedro da Aldeia, né? Pastor Oséias. E casou com o Nati, atualmente mora em Vitória, no Espírito Santo. Então, um abraço para Marcos Nati, para a Stephanie, também para a Jane. Temos também aqui o Lucas Moreira assistindo com a gente, o pastor Diógenes fez algumas participações. Diógenes, por exemplo, ele diz que ele leu o histórico, né? Creio eu que do boletim e também das atas da Igreja Congregacional do Largo do Barradas. Pastor Sérgio Barros, lá da região dos Lagos, deixa também o seu abraço, o seu boa noite para os irmãos. Privilégio de termos o pastor Douglas Nassif, historiador congregacional, assistindo a gente. Marinete, lá da região de Nova Friburgo, da Igreja Congregacional, foi da Igreja Congregacional do Prado, né? Lá em Nova Friburgo, que é filha da igreja que eu pastoreio. A Dilma, já citada aqui, ela faz uma pergunta, pastor Assis, qual o valor do livro? O valor do livro, nós estamos colocando amanhã no valor de R$35. Acredito que 35. Acredito que não vai majorar, não. A gente vai ficar com esse preço mesmo, R$35. Ok. Glaze Lopes, da Igreja do Barradas, presente aqui, marcando presença aqui. E Omara Duarte, dando os parabéns ao pastor Assis pelo trabalho. E a Omara Duarte faz um pedido. Guarda, pastor Assis, um exemplar para mim. Guarda o meu livro. É bom pedir, porque nós fizemos regrados, bem contados, né? Exato. Pastor Honorato, lá de Goiás, participando também com a gente. Deixa eu ver aqui. E a Núbia Fagundes fez uma observação, mas já foi corrigido que o Davis estava sem som. Núbia Fagundes, da nossa igreja, da Igreja Congregacional de Niterói. Pastor Assis, mais uma vez, muito obrigado. Pastor Davis, muito obrigado. Os irmãos que participaram, que comentaram, que fizeram perguntas, nosso muito obrigado também. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Amém.